Sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Esse é o 20º, rapaz, e o tempo voa, hein? É o 20º programa Dose Dupla, e ele vai tratar das celebrações do 7 de setembro em todo o Brasil, e, é claro, também das decorrências do 7 de setembro, né? O que se seguiu a essas manifestações por mudanças, cujo barulho ainda se faz ouvir aí, continuará, parece, a reverberar aí por um bom tempo, né? Dois olhares que poderiam ser títulos de filmes pela grandeza de cada um, né? Independence Day e o Day After. O dia 7 e os dias, porque não se restringirão a poucos, pelo que a gente está vendo, depois do dia 7, né? Marcelo Cardoso, parece que, embora não houvéssemos aí nos encontrado na Avenida Atlântica, a gente viveu muito bem vividos e sob ângulos diferentes, embora próximos, né, esses momentos históricos deste 7 de setembro de 2021. Agora a gente está na ressaca cívica, não é não? Sim, senhor. Minha e de toda aquela gente bonita, ordeira, pacífica, que se amontoou no metrô e na rua. Olha, eu sou habitué desses grandes encontros e acho que você também, de certa maneira, participou de alguns. Mas eu falo por experiência própria. Posso afirmar que jamais houve algo dessa magnitude, com tanta gente, é tanta mesmo, com essa ênfase toda. Nem mesmo quando ajudamos a mandar passear a sacadora de vento. Nem naquela época houve uma afluência de simpatizantes da causa conservadora tão expressiva. Eu acho, rapaz, que a combinação da circunstância de ser o nosso Dia da Pátria com a necessidade de um novo grito do Ipiranga, nesses tempos de arbitrariedades e desconexão absoluta da realidade, isso tudo mexeu com os brios dos brasileiros. Mexeu com o meu, mexeu com o seu, mexeu com o de muitos, mas muitos mesmo. Um clamor por liberdade, pode-se dizer assim, se fez ouvir em meio ao recrudescimento da ditadura que junta a toga com certos colarinhos brancos já desbotados pelo descompromisso com o cidadão. A independência está no ar, né? E é com ela que a gente começa esse Dose Dupla de hoje, como em todas as sextas, aqui no instantenews.1, o 20º Dose Dupla. Seja bem-vindo e fique com a gente. Dose Dupla está no ar. Olha, Marcelo, você me disse que também foi de metrô para Copacabana, né? E foi a partir da Barra da Tijuca, que significa aí que, por uma diferença de poucas horas, a gente presenciou todo aquele mar de gente na estação do Jardim Oceânico, que fica na Barra da Tijuca, e nos trens, cantando, sorrindo, estampando no rosto o orgulho da nossa brasilidade, né? Eu até coloquei no meu comentário sobre lição de civilidade, né? Mostrei, inclusive, algumas cenas que eu registrei no telefone, dentro da estação do metrô, nas ruas paralelas, perpendiculares, na praia, e pegamos ainda algumas vistas aéreas, né? Foi realmente uma coisa incrível. E, como sempre, o clima era o melhor possível e sem chance das coisas darem errado, né? Pois é, sem chances e da índole conservadora, né? Todos tinham o mesmo propósito, e esse mesmo propósito era simplesmente o Brasil. Por isso a paciência em se aguardar em filas quilométricas, você comentou comigo que tinha aguardado 1 hora para comprar o bilhete para entrar, né? Filas quilométricas para comprar passagem. E eu digo aqui paciência, que é diferente de resignação. Era paciência mesmo. As pessoas estavam em clima de festa, era dia de festa. Aí, crianças, bandeiras do Brasil, roupas e adereços com as nossas cores, o clima o melhor possível. E ainda que houvesse um tom de protesto agregado a toda essa comemoração, nisso também todo mundo estava afinado. Verdade. O que se pediu em meio à celebração da independência
foram dois aspectos de suma importância para que a gente tenha e possa viver essa independência através da liberdade, né, pela qual nós lutamos. Não nos parece pedir muito que haja garantia de lisura num processo eleitoral, né? Que não aconteçam aberrações, como, por exemplo, apuração com totalização centralizada em supercomputadores problemáticos em Brasília, contratados sem licitação e comandados por seres ungidos em salas secretas. Outra, que não se fique horas esperando que as urnas do Acre se fechem para que o Supremo Iluminado ignore solenemente e, cara de palmente, Como dizia o a Odorício. a marcha da apuração, comunicando que ela venceu, ele perdeu e o país se rendeu ao resultado comunicado e ponto final. Como também, rapaz, não é pedir muito que aqueles que têm por função precípua e dever de ofício zelar pelo cumprimento das leis tenham a fineza de não fazê-lo. Aliás, tenham a fineza de fazê-lo. Não é pedir muito que eles simplesmente cumpram isso, esse requisito, né, de respeitar as leis, em vez de ter por hábito prostituir essa missão que lhes foi otorgada. Né? São duas coisas que são relativamente simples e não sei por que se cria tanta celeuma em permitir que nós tenhamos direito a isso. Você vê, né, exatamente isso. As pautas do voto auditável, com escrutínio público, ou seja, a contagem dos votos, os eletrônicos por meio de boletins de urna, à vista de todos, sem segredo, né, e também da destituição da atual formação do STF, com a posse de novos integrantes que detenham aí, de fato, tal notório saber jurídico, né? Sejam juízes de carreira, ilibados, aí, com atuação expressiva no meio jurídico. Isso aí foi lembrado o tempo todo, e não tem nada de antidemocrático. Antidemocrático seria se quiséssemos acabar com essas instituições, o que jamais foi cogitado. A questão e o problema é que algumas pessoas que representam essas instituições não estão andando na linha, né? E precisam de um redirecionamento ou então de uma saída. É o que o pessoal coloca o tempo todo. Entende-se que, a persistir aí o atual estado de coisas, não existe confiança nem no resultado das eleições, nem nas decisões dos magistrados da nossa mais alta corte, né? Que, por sinal, faz tempo que eles estão desviando aí das suas atribuições verdadeiras, que deveriam ser e até estarem focadas nas questões constitucionais e não nas picuinhas de toda a ordem, como a gente está vendo que está ocorrendo por aí, né? Nosso Tudo judiciário o parece... Supremo resolve. Pois é, pois é. E agora até a oposição, ela não, quando perde, não se conforma com a derrota, ou antes até do projeto ser votado, ela já encaminha para o Supremo. Quer dizer, é uma aberração, né? O nosso resolve para mim, né? o nosso Tão lúdico judiciário isso, tão aí, lúdico. o nosso judiciário está padecendo de dois males que eu diria para você que são nefastos. Primeiro, práticas nocivas ao bom direito e a negação da justiça por procrastinação. Você concorda? Claro, integralmente. Aliás, a negação da justiça por desídia, aquela coisa de deixar passar, não resolver, isso já é em si uma prática nociva, elas se completam, né? Você vê, os desvios de caráter tão flagrantes nos casos em que as pessoas julgadas são amigas da corte, ou como isso é comum, isso vem minando a confiabilidade do judiciário. O judiciário como um todo, não só o STF, né? Mas em especial o Supremo, que ganhou holofotes assim aos borbotões depois do escândalo do Mensalão, né? Não se falava tanto do Supremo antes de 2005, quando eclodiu a crise. E logo depois o Brasil inteiro já sabia os nomes dos 11 ministros da lei, né? Uma coisa impressionante. A televisão ficou estrelando essa gente de maneira... E o nome, Marcelo, e os apelidos, né? O amigo do meu pai, e por aí vai. Muito amigo, como dizia o Cardelão dos Usuários, né? E você vê, a procrastinação, por sua vez, tornando a justiça tão demorada que acabe não se fazendo, muitas vezes por prescrição,
senta-se na cadeira, arquiva-se, né? Coloca-se na gaveta, no armário. Também tem sido muito comum entre os nossos juízes, né? O trabalho que se acumula, fala-se tanto que as varas estão lotadas de processos e tal. Causas que não se julgam, bandidos que acabam libertados por essa burocracia mal resolvida. Burocracia a gente tomou no português como uma palavra pejorativa. Na verdade, ela significa administração, ou pelo menos tem um caráter muito ligado a esse conceito. Mas a má burocracia é aquela que tem feito com que isso aconteça. Os casos prescrevem porque não são julgados, o bandido é beneficiado e acaba sendo solto, ou às vezes é solto até por livre iniciativa do próprio iluministro, no caso lá do Fórum, né? Tudo isso tem exaurido a paciência do cidadão de bem, né? Convenhamos. Pois é, a gente viu aí que as pessoas se imbuíram da causa de um Brasil melhor, mais digno, mais justo, né? Um país que faça aí com que seus filhos tenham orgulho da sua bandeira, e isso aí foi a tônica da manifestação, né? Estão estimando aí, Marcelo, ou melhor, estimaram, né, que 30 milhões de pessoas tenham comparecido aos atos nas várias cidades em que eles aconteceram. E eu acredito, se você visse as fotos aéreas, né, do Rio, de São Paulo, Brasília, até A sensação Salvador. que nós mesmos tivemos quando estivemos lá, né? Verdade, verdade. Tudo isso. Os números divergem, né? Mas o contingente de pessoas, por exemplo, em locais como a Avenida Atlântica, na Avenida Paulista, ficou bem próximo do que esses espaços recebem aí nas respectivas festas de Réveillon, né? O que significa algo perto de 4 milhões de pessoas só nesses dois pontos. Quer dizer, a esplanada dos Sim, durante o ministérios Paulista. lá em Brasília, por exemplo, é um outro espaço gigantesco, cuja ocupação também foi aí desidiada pelos especialistas de plantão, né? E olha, eu te digo mais, ainda que a extrema imprensa insista em subestimar seu modo aí só para contrariar, né? O problema é que as imagens que eles mesmos produzem falam por si, né? E contradizem qualquer abordagem jornalística que se pretenda aí enganosa. E só para finalizar aqui, o Jornal Nacional apresentado pelo William Bonner foi uma verdadeira aberração, né? E ainda taxando Pois é. os movimentos de atos antidemocráticos. Eu não tive estômago para assistir. Fiquei na escalada, né? Só naquela introdução com as É manchetes. Dali eu já tirei o que viria depois. Eu falei, não vou me aborrecer, hoje é um dia de verdade. festa, né? Agora, apesar da nossa disposição de fazer isso, porquanto comentaristas do assunto relacionado à política aqui, nesse ponto, especialmente lidando com o Dia da Pátria, mas eu não tive, sinceramente, estômago, não. Mas falando em abordagem jornalística enganosa, eu fiz esse destaque no artigo que eu escrevi quarta-feira no queroumbrazildecente.blogspot.com, que é o blog que eu escrevo sobre isso também, né? Eu falei da absoluta dissociação do jornalismo da Globo com a realidade. Essa escalada que a gente mencionou do Jornal Nacional, o início, que é o William Bonner e Ana Luísa Guimarães falando, dando a introdução do que viria pela edição jornalística, falando dos assuntos do dia, isso merece ser guardado como antítese da boa prática de comunicação, porque é horroroso. É uma disfarçatez sem tamanho das descrições do que aconteceu De no fato, dia né? 7 de setembro. A vontade de se contrapor à verdade chega a ser psicótica no jornalismo da Globo, né? Não à toa, o editor-chefe do jornal, William Bonner, vai passar a ter segurança privada bancada pela Globo na renovação contratual agora. Eu não me julgo propriamente um comentarista político. O que a gente faz aqui é comentário político, como a Bárbara também, que é dona de casa, se disse isso, ela não é comentarista política. Mas nós, claro que podemos comentar. Se nós fazemos isso nas nossas rodas de conversa, e são assuntos que nos dizem respeito, afinal de contas, não é porque a gente não se atrever a falar. Eu não tenho nenhuma pretensão de me dizer isso. Eu falo por experiência de vida, alguém que já tem uma visão de mundo bastante grande, que sempre conversou sobre política. Meu pai adorava conversar sobre isso comigo, é um dos assuntos prediletos quando a gente se reunia. E são coisas que estão ao redor da gente.
Então, eu não me julgo especialista. Né? Especialista é aquele que buscam lá na Pacheco Leão, na Lopes Quintas, na Von Márcio, nos botequins da vida, para entrar no estúdio e falar qualquer coisa sobre saúde pública, engenharia de tráfego e política em si, né? Que entendem de tudo. Parece os juízes do STF, julgam tudo. Até hoje o pedágio da linha amarela não foi resolvido. E o Luiz Fux é que entrou no circuito para tentar resolver. Né? Por aí a gente tira. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente pode conversar sobre essas coisas todas, mas eu vou dar uma sugestão, não devemos conversar dentro do Clube Pinheiros, né? Ah, verdade. Isso aí é perigoso. É muito perigoso. É. Agora a gente falou do dia As paredes têm ouvidos. Ah, Né? tem, nem só as paredes, né? Tem uma reverberação, rapaz, uma acústica que é uma beleza. O som Impressionante. vaza assim, para outros domínios fora da realidade. Agora, a gente falou aí do dia da independência, mas agora a gente vai falar do day after, né? O dia seguinte às manifestações. E eu gostaria de deixar aqui até uma sugestão para a nossa pauta de assuntos dessa segunda parte aqui do Dose Dupla. A primeira, o discurso do ministro Luiz Fux, presidente do STF, no dia seguinte, o discurso do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o discurso do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o movimento dos caminhoneiros, as provocações do ministro Luiz Roberto Barroso, que também continuaram, e a carta que o presidente Bolsonaro escreveu à nação ontem, no final da tarde. Com relação ao discurso do ministro Luiz Fux, ninguém esperava nada de diferente. Em suma, ele disse que ninguém ia fechar ou vai fechar o STF, disse que os ministros vão manter a corte de pé com suor, perseverança e coragem, disse que afirmou que a corte jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional, mas ressaltou que as críticas institucionais não podem se confundir com narrativas de descredibilização do STF e de seus membros, tal como vem sendo, segundo ele, gravemente difundidas pelo chefe da nação. Mas só que quem descredibilizou o STF perante toda a nação brasileira foram os seus próprios ministros, né? Basta a gente fazer aí uma retrospectiva do que eles fizeram para qualquer pessoa aí chegar à conclusão de que eles é que estão gerando insegurança jurídica no país. Pois é, a grande bola da vez, até por conta desses últimos acontecimentos, é o Alexandre de Moraes. Então, é como se os outros se retraíssem e deixassem que ele ficasse sozinho em cena, queimando o próprio filme sozinho. O problema é que isso extravasa para o STF, até porque o próprio Luiz Fux entrou no mérito de quem mexe comigo, mexe com todos. Né? Mexeu com um, mexeu com todos. Ridículo, né? Eles assumem isso. Né? O Espiridão Amin chamou esse tipo de postura de mafiosa. Né? Não sei se você viu isso na televisão. Então, essa coisa da bravata de ninguém fechar o STF me faz lembrar aquele comercial do ninguém segura o Calil. Né? Lembra disso? Na loja de tecidos aqui do Rio. Então, é uma coisa que às vezes aparece grotesca, prosaica, né? O próprio Fux, ele às vezes como se retraísse da função de presidente da corte, quer dizer, ele tem, sob esse aspecto, deveria ter pelo menos, ascendência sobre o Alexandre de Moraes. E não vem exercendo isso. Quer dizer, o Alexandre extrapola limites, faz o que quer, diz o que quer, também ouve o que não quer, né? E o Fux depois ele tem que correr atrás do prejuízo, entrando no mérito que o STF, o espírito de corpo, somos nós que estamos sendo agredidos. Não, é o coisa. É como se essa retração dos outros ministros estivesse quase que oferecendo a cabeça do Moraes em uma bandeja. Né? Agora, essa decisão do Moraes, falando disso, interferir no executivo, impedindo o Bolsonaro de nomear a sua escolha, a seu critério, o diretor, o superintendente da Polícia Federal, isso sendo uma prerrogativa legal do chefe do Executivo, uma alegação absurda de que o presidente iria interferir na Polícia Federal, é um desmando sem tamanho. Quer dizer, são coisas que são usurpações do poder e do direito que o STF tem de resolver seus assuntos, os assuntos do país, de uma maneira como isso não poderia acontecer. Mas tem uma coisa, né? Se você analisar hoje essa situação, rapaz, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele fez isso porque ele já sabia que ia perder a influência em parte da corporação
com a nomeação do Ramagem, que não rezava na cartilha dele. Essa é a minha impressão. E todo mundo sabe que na Polícia Federal você tem vários grupos, e cada um com a sua referência. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tem ligação lá com a PF, Né? diz que tem o grupo do Romeu Tuma, tem grupo do Marcelo Itagiba, tem grupo do Eduardo Bolsonaro, e pelo visto tem também do Alexandre de Moraes. Né? Panelinhas existem em todo lugar, não diferentemente, claro que era de se esperar que isso pudesse existir lá dentro também. Agora, o segundo ponto, Marcelo, foi a retirada do protagonismo do governo federal na gerência da pandemência no Brasil, né? Transferindo os poderes do executivo para governadores e prefeitos. O curioso é que o STF nega isso até hoje, o que mostra um descolamento deles com a realidade dos fatos, né? O Bolsonaro foi o primeiro a tomar uma atitude em relação à fraudonia de matéria plástica, como gosta de dizer o Cláudio Lessa, em 4 de fevereiro do ano passado, com um decreto de emergência sanitária. O carnaval aconteceu 18 dias depois, sábado de carnaval foi dia 22. Havia tempo para que você detivesse, pelo menos parcialmente, o efeito avassalador da chegada do vírus pelas pessoas que viriam de fora da Europa, onde a coisa já estava meio fora de controle. Mas não, estavam lá João Dória, Wilson Witzel, então governador do estado do Rio, e o então prefeito de Salvador, o ACM Neto. Pô, aquela foi demais. Não, e o prefeito de Salvador, o ACM Neto, ainda disse numa declaração, venham, que aqui não tem Covid. Ele trouxe a Covid para o Brasil. COVID, podem vir. O Dória, desengonçado em cima da mesa, o Witzel também, com chapéu de malandro, né? Malandro ele foi. No meio da Marquês de Sapucaí, quer dizer, todo mundo ali tirando proveito disso, e depois, não, a culpa é do Bolsonaro. Né? E você vê a interferência do Poder Legislativo, outra situação em que a gente percebeu essa forma danosa, daninha de STF agir, em 2 situações. Né? Primeiro, a imposição da abertura da CPI da Covid, que foi aceita de bom grado pelo Rodrigo Pacheco, presidente das 2 casas, né, quer dizer, ele presidente do Congresso como um todo, a soma das casas, e presidente do Senado, ele baixou a cabeça, cedeu o argumento, e o ativismo político do ministro Luiz Roberto Barroso e alguns de seus colegas, inclusive o próprio Alexandre de Moraes, fazendo lobby, grupo de pressão descarado mesmo, coisa que é coibida pela legislação, para que não fosse aprovada a PEC do voto impresso auditável. Quer dizer, são atitudes que eles não poderiam ter, né? Fora a clássica, né, vergonhosa anulação da condenação do Lula e o perdão ao José Dirceu. Quer dizer, dá para você aceitar que a gente tenha na Suprema Corte, a mais alta corte do país, capaz de tanta coisa contra o Brasil? E nesse caso do Lula, né, diga-se de passagem, né, Marcelo, foi uma afronta a vários juízes de instâncias superiores, aquela que o Sérgio Moro fazia parte, que além de manterem a condenação do Lula, eles aumentaram a pena, ou várias penas, né? Eu me lembro daquele célebre julgamento do TRF4 de Porto Alegre, cercaram as imigrações do tribunal, bem preparados, foram unânimes, foram harmoniosos naquilo que decidiram, isso tudo jogado por terra por juízes que nem formação jurídica decente possuem, né? E tem aí o vergonhoso inquérito ilegal e inconstitucional das fake news, né? As notícias falsas. Como disse o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio, que saiu recentemente, o inquérito do fim do mundo. O que é fake news? Né? Esse conceito, para começar, já é uma coisa bastante subjetiva e vaga ao extremo. Né? Esse inquérito foi instaurado sem o devido processo legal, promoveu prisões absurdas e ilegais, como no caso do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, o próprio jornalista Ovaldo Eustáquio, que foi torturado na prisão, e curioso é que eles não tinham foro privilegiado, e por isso mesmo, por essa razão, não poderiam ter sido julgados pelo STF. Por que o atropelo das instâncias? Por que o atropelo do devido processo legal? É pior, julgados e presos, né? Julgados e presos. Pois é uma coisa assim expedita, né? Enquanto processos prescrevem, de repente, não, quando interessa, ele vai lá, pum, já acabou, resolveu o problema.
Ainda mais sem participação do Ministério Público, sem o devido processo legal, termo que a gente está repetindo bastante aqui. Só com esses exemplos, Marcelo, a gente vê a incoerência do discurso do ministro Fux, né, presidente da Corte. Mas, infelizmente, quando um presidente de uma Suprema Corte declara que mexeu com um ali dentro, mexeu com todo, como já falamos há pouco, você não tem mais uma Suprema Corte. É um clubinho fechado, onde todos eles se protegem e mostram que mais importante que a justiça é o corporativismo. O pior de tudo também além de haver esse fechamento, no sentido criminoso da palavra, eles se protegem e essa proteção extrapola, vai para ali para o meio da Praça dos Três Poderes e invade também o Congresso, né? Vai em cima dos parlamentares, especialmente os senadores, porque ali é a política do uma mão lava a outra. Pois é, o senador tem o poder... Diga. Não, o que impressiona é o seguinte, é que era dada como certa a aprovação do voto impresso auditável. E aí cria uma certa desconfiança com relação aos argumentos utilizados por esse pessoal da Suprema Corte com os parlamentares, porque trocaram as pessoas que fariam parte da comissão e depois não se conseguiu chegar ao quórum necessário. Você vê que tudo isso gera suspeita, né? Já suspeito. Aí o STF vai e, assim como contratou o tal supercomputador problemático da eleição de 2018, contrata uma campanha publicitária com o marqueteiro do Mensalão, marqueteiro do Lula, né, o Nizam Vanais, e uma professora para fazer elogios desvairados à urna eletrônica, porque o sistema é seguro, bababá, e bababá, aquelas coisas todas, para tentar convencer as pessoas, né? Pega-se o perfil de uma pessoa muito bem escolhido, muito bem delineado, né? Em traços que a gente entende bem como são e por que razão foram escolhidos daquela forma, para se fazer esse tipo de propaganda, tentando dissimular a coisa. Não, você não pode confiar. E até usando um outro argumento. Puxa, como eu já cheguei a escutar, mas como é que o Bolsonaro acusa o processo eleitoral de fraudulento se ele se elegeu? Você só não entra complementando o argumento, ele se elegeu, poderia ter sido eleito em primeiro turno, não foi porque houve desvio de voto. Quer dizer, não é o fato de ter sido eleito que desmerece a crítica que ele faz. E você vê que o Bolsonaro incomoda tanto, rapaz, que agora o Senado já quer apresentar um projeto para que o segundo turno tenham 3 candidatos. Daqui a pouco... Quem sabe o terceiro turno, 4? E por aí, se você né? não vão aumentando as doses da vacina, por que não colocar mais aquilo que a gente falou, né? Corporativismo, ativismo. Tentativa e erro, até dá certo. Mas olha... Até chegar onde a gente quer. Pois é, mas olha, eu vou te dizer igual uma coisa. A história do sorteio do relator dos processos no STF, né? O cara entra com o processo, se não ele tira. E pode botar nessa lista de ilegalidades, que foi o caso até... Bom, fizeram um inquérito ilegal, mas nem sortearam. O Toffoli, enquanto presidente criador da coisa, já botou o Alexandre de Moraes. Mas agora, no discurso do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que fez na mesma sessão, né, logo depois que o Fux discursou, eu acho, a minha impressão foi a seguinte: ele com muita sutileza, e até sutileza demais para o meu gosto, viu? Ele mandou um recado para o Supremo e principalmente para o ministro Alexandre de Moraes. Você também viu assim, Marcelo? Com certeza. O Augusto Aras mandou aquele recado sutil como um paquiderme, quando ele falou sobre as manifestações que ocorreram na véspera, que reuniram milhões de pessoas em todo o Brasil, e disse que todos devem respeitar a Constituição e o devido processo legal. Mais direto impossível. Mas até o Arthur Lira disse coisas semelhantes. Pois é, lei que não é constitucional não pode ser cumprida, né? Agora, é claro que a imprensa e a oposição começaram já a espalhar a narrativa de que o Aras dourou a pílula porque ele está de olho em uma vaga no Supremo, que não vai bater de frente com o Bolsonaro. Rapaz, esses caras não se conformam e tentam bater de todo lado, né? Mas o posicionamento do Aras foi correto, porque
botou o dedo na ferida. A própria Procuradoria-Geral da República está sendo desrespeitada por ministros do STF. Então, eu acho que o discurso dele, acima de tudo, foi muito coerente. É verdade. O incoerente nessa história foi o presidente do Senado, que se omitiu vergonhosamente. Ele fechou a casa, né, a Casa do Povo, que é o Senado, e foi para a casa dele. Será que ele estava com medo de alguma coisa? Isso foi vergonhoso. Esse já perdeu a credibilidade quando baixou a cabeça para o Barroso, Com como certeza. falamos antes, e não manteve a independência do poder quando lhe foi enfiada goela abaixo a CPI da Covid. Aliás, ela perdeu um pouco de destaque na imprensa esses dias. Também o circo chega numa determinada hora que cansa, né? Ele também não levou à frente o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, com mais de 3 milhões de assinaturas, inclusive a minha, né? Também não está levando adiante iniciativas no mesmo sentido em relação ao Bolsonaro. Enfim, o que a gente percebe é que esse pessoal quer distância do povo, está mais perdido que segue em tiroteio, do povo eles querem mesmo a grana, as benesses do cargo, as prerrogativas, os luxos, o próprio poderio que o cargo confere, é o status do parlamentar. Acho que fica muito nisso. A Agora, vontade de fazer pelo povo. você está comentando aí do Arthur Lira, né, o presidente da Câmara. Ele também fez o papel dele, embora tenha levado paulada aí da oposição, né? A turma acha que ele está muito alinhado com o Bolsonaro, alinhado e aliado, né? E já até aí uma conspiração nos bastidores, provavelmente articulada pelo seu próprio vice-presidente, o Marcelo, qual é o sobrenome dele, hein? Do vice-presidente da Câmara? Ramos, né? Marcelo Ramos. Ramos, isso. Para tentar isolá-lo e ver se tira ele da presidência, porque ele já disse que se ele ocupar a presidência, nem que seja por um dia, ele bota o impeachment do Bolsonaro para frente. Aí você vê a mentalidade e a cabeça dos caras, né? Ele quase fez isso, né? Foi aquela história, todos no espírito de Andy Warhol, né? O pessoal quer os 15 minutos de fama, nem que seja fazendo porcaria. Pois O é. Arthur Lira mandou um recado, não vai tocar para frente pedido de impeachment contra o Bolsonaro, ele não acha conveniente, assim como o Rodrigo Pacheco não acha conveniente fazer isso com relação aos ministros do Supremo, especialmente É. Alexandre de Moraes. Mas o No Arthur caso Lira. do Senado, a gente sabe a verdadeira razão É, do é. problema. Cabos Mas mutuamente presos, né? Mas o Arthur Lira está certo, né? Porque além de não ter maioria na Câmara para aprovar um pedido de impeachment contra o presidente da República, não tem apoio popular, né? Isso pode ser visto aí claramente durante as manifestações de 7 de setembro e no Brasil Mais inteiro, do que né? isso, não existe motivo. Não Pois existe é. motivação, pô. E você pega aí, você vê que as manifestações aconteceram em todo o Brasil, incluindo os estados do Nordeste e do Norte, dirigidos por petistas e comunistas. A gente teve manifestação também em Londres, no Canadá, nos Estados Unidos. E você viu que ontem o Arthur Lira, depois de questionado pela imprensa, como eu já falei aqui ainda há pouco, sobre o possível crime de responsabilidade na fala do Bolsonaro, porque Bolsonaro abre a boca para dizer um A e todo mundo já acha que é crime de responsabilidade. Mas o próprio Lira diz, como a gente falou ainda há pouco, que ninguém é obrigado a cumprir decisão inconstitucional. Mas decisão correta da justiça, lógico que se cumpre. E decisão da justiça se recorre, se contesta, mas se cumpre, contrariando aí o que disse o presidente do STF, ministro Luiz Fux, de que seria crime de responsabilidade a fala do Bolsonaro durante as manifestações de 7 de setembro, né? E o próprio STF é um bom exemplo de que há recurso para tudo, né? Uns 300 mil recursos foram impetrados pelos advogados de Lula, né, no processo, e por aí vai, né? Falou-se, inclusive, agora recentemente o seguinte, né, com a expectativa que se criou por causa da efervescência do discurso do presidente Bolsonaro e tal, porque o Bolsonaro vai decretar estado de sítio. Então o Lula mandou dizer, que fique bem claro, que se ele decretar estado de sítio, que o sítio não é dele. Então que todo mundo fique ciente disso, né? Bom, Marcelo, político na véspera de eleição sente de longe o cheiro do povo. E está vendo a maioria da população Com brasileira, está certeza. vendo aquela cara.
né? Só mesmo os obtusos da esquerda, principalmente os petistas que assaltaram os corpos do país, fingem não enxergar isso. Só fingem porque, no fundo, eles têm certeza de que o Lula não está bem na fita. Aliás, perguntei até, mas ele apareceu no Anhangabaú? Teve cachaça no Anhangabaú? Não soube disso. Não, acho que bebeu Apareceu tanto um cara que muito ficou em parecido casa. com ele na manifestação pró-Bolsonaro. Coitado do sujeito. Eu, se fosse ele, faria uma plástica, porque, ou, sei lá, raspava a cabeça, usava um subterfúgio qualquer para não ser mais confundido. Né? Deve ser horrível você ser sócio de um sujeito desse. Né? Ele não está bem na fita, apesar do discurso dos institutos, dos conhecidos, desconhecidos institutos de pesquisa que pipocam por aí. Enfim, quem se beneficiou da grana distribuída pelos governos Lula e Dilma está tentando essa narrativa, né, da preferência para, de repente, entrar no mérito da profecia autorrealizável, né, em caso de fraude na eleição, que é o medo que se falou tanto. Caio Coppola definiu isso muito bem quando falou alguns meses atrás a respeito. E é isso, quer dizer, o grande homem popular nas pesquisas não deu as caras. Em compensação, na Avenida Paulista a gente viu o que viu, na Esplanada também por diante. Né? Só que ontem o Brasil se surpreendeu com o movimento dos caminhoneiros, né? Ontem não, anteontem, né? Começaram a paralisação em vários pontos aí do Brasil. A situação ficou tensa, sobretudo em Brasília, né? Quando a polícia do governador Ibanez Rocha chegou na esplanada dos ministérios para retirar, por volta de meia-noite, aí, 1h da manhã, os manifestantes que estavam pacificamente ali no local. A noite de quarta para quinta foi muito tensa na esplanada dos ministérios, ainda mais depois que um vídeo do Zé Trovão estava pedindo onde ele estava pedindo para fechar tudo. E esse vídeo viralizou aí nas redes sociais. Né? Foi acho que naquele momento, naquela circunstância, ocasião, é que se divulgou também um vídeo de pessoas que estariam aplaudindo que o presidente teria decretado estado de sítio. Na verdade, não aconteceu. Coincidiu com esse momento. Né? Realmente muita tensão e uma intenção muito suspeita por trás dessa iniciativa. Né? O que pareceu mesmo, rapaz, foi que o governador do Distrito Federal queria ver o circo pegar fogo, exatamente para desgastar o Bolsonaro, de quem ele é desafeto. Mais uma gravação do presidente Bolsonaro e a aparição do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmando a veracidade do áudio, foram importantes para conter os ânimos. Né? Esse, então, o Tarcísio é um cara de extrema credibilidade. E a gente também precisa entender que nesses movimentos tem gente que apoia o presidente, mas também quer ver o circo pegar fogo, né? Você quer medidas extremas, e o presidente está dizendo, Marcelo, isso é uma coisa que ninguém pode negar, né? Diz o tempo todo que vai agir dentro das 4 linhas da Constituição. Eu sempre disse aqui, em alguns comentários que eu fiz, que a esquerda e os opositores do presidente querem justamente o conflito. Eles fazem tudo, acho que rezam todo dia, se é que sabem fazer isso, mas para o Bolsonaro entrar em conflito com o Congresso, com o STF e sei lá quem mais que eles pensam. Agora, você vê uma coisa, se o presidente esticou a corda nos seus pronunciamentos e também lá no 7 de setembro, ele fez isso porque já haviam esticado a corda antes, né? Só que... Primeira lei de Newton, ação e reação. É isso aí. Para toda ação tem sempre uma reação, né? E veja que depois que o Bolsonaro disse nas manifestações lá do 7 de setembro, veio o discurso que eu considerei patético do ministro Luiz Fux, que a gente já comentou, e ontem foi a vez do ministro Luiz Roberto Barroso também botar as manguinhas de fora. Esse pessoal adora um holofote, né? Ele disse que o Bolsonaro é um farsante e age com covardia contra a justiça eleitoral. Quer dizer, condenam o Bolsonaro porque ele chamou Alexandre de Moraes de... Foi canalha, não? Canalha. Foi canalha. Mas canalha. Eles chamam ele de farsante, né? E o Barroso ainda diz que age com covardia contra a justiça eleitoral. E que insulto não é argumento.
Só que ele esqueceu, rapaz, que vários ministros do STF já chamaram Bolsonaro de fascista, de genocida, de nazista, e esse aí, então, não tem moral para falar nada, né? Até porque, pelas Poder suas. calhar o presidente pode, mas o presidente Pois não pode é. reagir. E você vê o seguinte: se esse negócio ficar, um fala aqui, outro fala ali, esse troço não tem fim, rapaz. E como a situação ficou muito tensa ontem, eu acho que o presidente Bolsonaro foi aconselhado a fazer um gesto aí para distensionar a situação. O presidente conversou com alguns ex-presidentes, incluindo Michel Temer, que parece que foi quem ajudou a redigir a carta. A CNN já diz que o Temer 10 disse que toques. foi ele que redigiu a carta, né? Pô, é claro que ele Mas não contribuiu. tinha muita mesóclise, então não é muito a cara de... Não Então, tinha nenhuma mesóclise. falar-se-ia alguma coisa, né? Falar se alguma coisa. Agora, o Bolsonaro deu um passo, isso é inegável. Deu um passo e, sob a intermediação do Temer, o Alexandre de Moraes parece que deu outro, ligando para o presidente Bolsonaro. E isso não significa que o Bolsonaro tenha recuado, apesar daqueles mais agitados apoiadores do presidente já achem que ele recuou, Está sendo fraco. amarelou, né? E isso e essa você pode ter certeza que vai ser a narrativa nas manchetes dos jornais todos. Hoje a gente já está vendo e durante muito tempo vão dizer que Bolsonaro amarelou, que Bolsonaro se acovardou, é um covarde, não sei o quê. Você pode escrever. Agora, depois do que todo mundo viu nos movimentos de 7 de setembro, os representantes dos outros poderes, você pode ter certeza que eles perceberam aí a força da população e do Bolsonaro também. Você viu que a Bolsa já subiu. Isso não significa recuo do presidente. Eu acho que foi uma atitude sábia e sensata. Lembrando, Não é? não, o Bolsonaro ele não é mais o mesmo digamos, de um ano atrás. Ele está, às vezes ele solta mais o verbo, tem que ser enfático mesmo, concordo com ele, mas ele de certa forma também está mais comedido em outros aspectos. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar: Bolsonaro, como militar, tem formação de estrategista. Então, ele, às vezes, pode fazer coisas que não se entendam agora, mas que você vai compreender daqui a uma semana, dali a 2 dias, ou um pouco mais de tempo. Depende da complexidade da circunstância. Né? Uma coisa me chamou a atenção, até porque ele falou na live dele de ontem, o seguinte: não, o pessoal precisa entender que a gente não pode fazer um movimento brusco de uma hora para outra. Mas espera 3 dias. Ele até falou em 3 dias, né? Não sei se você reparou. É verdade. Lembrando que daqui a 3 dias, ou nesse intervalo, no dia 12, domingo, estão previstas manifestações contra o Bolsonaro. Né? Então, talvez isso seja... Não, e a própria manifestação contra já estava doida para dizer que o presidente tinha aplicado o golpe, ou o estado de sítio, ou qualquer outro estado, GLS, GLS. Mas vai ser a narrativa. E eles ficaram sem argumento, por isso que estão revoltados, rapaz. Porque o Bolsonaro quebrou as pernas. Pois é. Exatamente. Isso é que foi. É a estratégia, o conceito de estratégia, do grego estratégia, né? É exatamente isso. A questão do Alexandre de Moraes, eu estava analisando também sobre esse ponto de vista. Por que Michel Temer? Ora, porque o Michel Temer foi o presidente que trouxe o Alexandre de Moraes para o STF. Deve ter uma certa influência sobre ele, né? Exatamente. E quem sabe essa influência não seja um instrumento através do qual pretenda-se que o Alexandre de Moraes saia de cena, por exemplo, renunciando. Eu costumo dizer o seguinte, tenho falado isso desde o dia 7. A melhor coisa que Moraes tem a fazer é renunciar. E a pior coisa que ele tem a fazer é não renunciar. Agora, eu acho que é pouco provável, porque tem um elemento que é a vaidade, que jamais vai deixar o que ele pense dessa forma. Ele não vai pensar. Agora, e isso seria uma atitude que deve ser seguida pelos outros membros do STF. Mas a atitude que se espera, eu acho que o mínimo que ele tinha que fazer era acabar com os inquéritos
que foram abertos ilegalmente, sem a Acabar com as prisões participação políticas. do Ministério Público, com certeza. Entendeu? Respeitar a lei, aquilo a que ele se propôs quando topou sentar naquela cadeira lá. É. Mas o 7 de setembro, voltando aí ao lado bom da coisa, né, foi gigante, mas foi gigantesco mesmo. Os opositores do presidente, incluindo os ministros do Supremo, eles até tiveram uma ideia de que as coisas poderiam ter um destino mais complicado em função da exacerbação do discurso do Bolsonaro. Né? O próprio movimento dos caminhoneiros, que proliferou rapidamente, no dia 8 já estava causando alguns transtornos e tal, foi debelado, o presidente, naturalmente que a oposição queria que o presidente incentivasse, de alguma forma demonstrasse apoio a isso, e foi o que o Tarcísio explicou, que ele não pode fazer nada, ele não vai fazer. Não vai causar um problema para o país, ele estaria incorrendo um erro grave, passível de uma punição tão grave quanto. Né? E ele conseguiu também acalmar um pouco os ânimos dos caminhoneiros, nem por isso os caminhoneiros, de alguma maneira, perceberam que ele tivesse dado para trás, mas todos acho que chegaram a um consenso de que é mais prudente que se haja dentro de um ambiente mais calmo, para que se possa pensar melhor, deixar a poeira baixar. E, enfim, coisas vão acontecer, ainda há o que acontecer. Só que não pode ser também nessa questão de bloqueio de estradas, porque senão está se dando exatamente todo o combustível de que a oposição precisa para atear fogo no país. E nisso eles são bons. Né? Tem negócio com atear fogo, né? Borba Gato, Petrópolis Cabral, eles são muito bons nessa coisa de botar fogo no país. Né? Então, a força da população, a sintonia... Força que ele mesmo tem com a população, né? Ainda tem. Exatamente. Né? E, enfim, sempre vai haver um argumento que se pretenda com relação ao Bolsonaro. Impeachment virou palavra de ordem, virou mantra, aquela coisa. Né? Por menos que haja, e nunca existe nada de substancial, nada que possa provocar isso, é um argumento que eles sempre vão, porque é a via mais fácil. Né? Não é a terceira via, mas é a via mais fácil. Mas vamos aguardar o que vem por aí, porque realmente esse day after vai ser longo. Rapaz, é verdade, Marcelo. Tem uma coisa também, né, rapaz, que a gente fica assim, pasmo. Quando você estava falando aí, eu estava lembrando, rapaz, deixa eu só me recordar aqui, a narrativa que a imprensa e a oposição vão começar a utilizar, como você falou, né, para insistir na questão do impeachment, mas que, no que depender do Lira, não tem a menor chance de sair. Agora, a gente tem que ficar atento e torcer para que o Lira não fique doente, né, rapaz? Porque senão a gente sabe que tem chance do pedido andar, mas não dele ser aprovado, porque não há clima, nem maioria para aprovar e nem população para apoiar, né? Tem maluco para tudo. Certamente o cara vai tentar os minutos de fama dele, mas isso também vai ser tiro na água. Né? E tem uma coisa também, né? Que essa carta do Bolsonaro, como a gente comentou, foi um balde de água fria para a esquerda, que queria o conflito. E o conflito é que era inconstitucional, né? Queria o conflito para varrer o presidente aí do mapa. Essa carta mostrou que o presidente pode ser chamado de qualquer coisa, menos de antidemocrata, né? E nem de tirano, que eles estão querendo aí pintar. E é por isso que já estão falando um monte de bobagens por aí, inclusive dizendo que o Bolsonaro recuou, fracassou e tal. Como você disse, o day after ainda vai render muito. E aqueles que apoiam o presidente não devem cair nessa esparrela. Você vê como espalharam fake news, inclusive aquela que a gente mostrou, não sei se foi no Papo da Madrugada, a âncora do programa Noite Total da CBN, dizendo para não sair de casa, que os bolsonaristas iam sair para as ruas armados, com você ia ser morto, bolsonaristas. Né? Isso aí é incitação ao ódio. Né? Então, isso é. Mas os checadores não checaram. Não.
Então, aqueles que apoiam o presidente, muita gente ficou frustrada. Eu conversei com algumas pessoas que até me ligaram. Pô, que decepção! Eu falei, cara, não é bem assim. Calma, você não pode cair nessa esparrela. Eu tenho certeza que o Brasil vai mudar e você tem aí o apoio da população e, sobretudo, essa mudança vai acontecer dentro das 4 linhas da Constituição. E ainda tem muita coisa para rolar. Vamos ficar atentos, porque no programa da semana que vem, com certeza, nós vamos ter assuntos muito interessantes. É aquele ditado muito verdadeiro: água mole em pedra dura, tanto bate até que for. E é isso que vai acontecer. Não tem como. E é o sentimento que eu também tenho. 2 pessoas amigas também me ligaram agora de tarde, preocupadas com a carta do Bolsonaro, se isso seria um passo atrás. Bom, um passo atrás pode até ser, dentro daquele sentido de que às vezes você tem que recuar para tomar impulso para ir mais longe para frente. Como dizia o grande sábio Catão, quando vislumbrou as sombras túrgidas do Mar da Crimeia, ele falou assim, né? Nanja eu com afobar, me alhures a pedeuta sevandija, alea jacta est. Alea jacta est mesmo. Jorge está lançado. Desafio está lançado, né? Vamos nos dar bem nessa história. O país não tem volta, né? Esse desejo do povo. Eu continuo dizendo, alguma coisa vai acontecer, eu só não sei o quê, mas pode ter certeza. Ou já está acontecendo. E a gente não sabe, né? Isso aqui é bom. Surpresas também têm seu lado agradável. É isso aí, Marcelo. Olha, está na hora de a gente terminar o nosso papo, infelizmente. Papo bom, a gente gostaria de levar bastante adiante. Mas isso aí, o programa também tem uma hora que chega ao fim. Um grande abraço para você. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Amanhã eu estou vendo lá o Papo da Madrugada, como sempre, que é quase que uma continuação que eu vejo do papo que a gente tem aqui, você e o Ronaldo Rosa, naquela conversa tão agradável. A gente acaba dando. E com a participação do Ramad, né? Com as mágicas sensacionais. Valeu, Marcelo, obrigado a você, obrigado para você que ficou aqui com a gente. Esperamos todos vocês na próxima semana, na próxima sexta-feira, com mais um Dose Dupla. Abraço, tchau. Abraço grande, tchau.